Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Romanos 9, no versículo 15, que vai dizer assim: Pois disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei-me de quem eu me compadecer. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Jesus, que o Senhor, Ele dá uma palavra de esperança, aleluia, Jesus. Sabe para quem eu entendo, irmãos? Para aqueles que é igual aquele o ladrão da cruz. Ele não tinha obra para ganhar galardão, mas ele creu, aleluia, Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E aí se encaixa muito bem nessa palavra que diz: eu terei misericórdia de quem eu querer ter misericórdia, aleluia, Jesus. A gente vê situações assim, irmãos, de pessoas, aleluia, Jesus, que levaram uma vida toda errada, mas no fim da vida, aleluia, Jesus, essa pessoa reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali o Senhor teve misericórdia. Aleluia, Jesus. E nós também, irmãos, nós se encaixamos todos os dias nessa palavra também. Quando o Senhor fala, aleluia, Jesus, que por mais falhos que eu e você seja, irmãos, Ele tem misericórdia, Ele nos perdoa, aleluia, Jesus. Ele pode se compadecer, irmãos, aleluia, Jesus, de quem Ele querer, aleluia, Jesus. Às vezes pode ser uma pessoa, aleluia, Jesus, que fez tudo de errado, umas coisas abomináveis, aleluia, Jesus. Mas se o Senhor viu arrependimento no coração dessa pessoa, aleluia, Jesus, o Senhor vai ter misericórdia dessa pessoa. O Senhor, Ele vai salvar essa pessoa sim, aleluia, Jesus. Se o Senhor vê arrependimento no coração dessa pessoa. Eu digo para vocês assim, irmãos, que o meu pai, ele ganhou sim a salvação, mas ele teve que passar pela moinha de Jeová. Ele não, no fim da vida dele, ele começou a crer em Jesus. E ele começou a buscar Jesus ali no sofrimento dele. E a gente, irmãos, muitas das vezes isso acontece com a gente busca o Senhor no sofrimento, na necessidade. Mas quando tá tudo bem, parece que a gente esquece de Deus. Tá tudo bem, não tá doendo, tá tudo tranquilo. E por mais que Davi fosse segundo o coração de Deus, com Davi aconteceu isso. Quando Davi estava lá, lutando, estava lá embaixo, lutando, guerreando. Mas quando ele se levantou, quando levantaram ele, aleluia, Jesus, para virar rei, aí ele pegou e não foi para a guerra. Aleluia, Jesus. Até porque ele lutou com um gigante e o gigante quase matou ele. Então os soldados dele disseram, não foi Golias, foi um outro. E eles disseram: não, Davi, você já está você é o nosso rei, a gente não quer que você se machuque, você já tem uma certa idade, então fica em casa. E nesse ficar em casa, sem guerrear, sem lutar, é a mesma coisa assim, irmãos. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, para de orar, não jejua mais, nem sequer lembra de ler a palavra mais, aleluia, Jesus. Aí sabe o que acontece? O inimigo, ele monta uma armadilha para nos prejudicar. Como aconteceu com Davi. Estava lá na sacada dele, passeando. Aí olhou para baixo. Aquela mulher linda, formosa, de aparência, de corpo. Betseba. Manda chamar aquela mulher lá. Mandou chamar ela. Se deitou com ela, engravidou ela e dispensou ela. Ela voltou para casa, depois de um tempo ela descobriu que ela estava grávida.
Então Davi pensou assim, nossa, uma mulher linda. Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar matar o marido dela e vou ficar com ela. Tá tudo certo, o filho é meu mesmo. Eu sou o rei. Então pegou e colocou Urias, marido dela, na frente da batalha. Porque os da frente da batalha morriam primeiro. E assim aconteceu. Mas só que quando, irmãos, a gente baixa a retaguarda e a gente não busca o Senhor, então o inimigo ele monta uma armadilha para nós, como Davi teve essa armadilha. E Davi teve que pagar o preço, perdeu o filho que teve com ela e jejuou, o Senhor repreendeu ele. Então, cair na mão do Senhor, aleluia, Jesus, não é brincadeira, não, irmãos. Mas, contudo, se encaixa novamente essa palavra: eu terei misericórdia de quem eu querer. Aleluia, Jesus. Porque a diferença é que a pessoa, ela se humilha, ela chora, aleluia, Jesus. E é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer um coração quebrantado, um coração que se arrependa e não faça mais de novo. Porque se fazer, vai cair nas mãos do Senhor e vai chorar. E vai se arrepender. Porque quando a gente erra uma vez, o Senhor nos castiga. Mas quando Ele vê que a gente está errando no mesmo castigo, Ele vai continuar nos castigando, mas contudo Ele terá misericórdia. Mas a gente passar um bom tempo, às vezes, sem ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso pecado nos distancia, nos afasta da presença de Deus. Então, por isso que o Senhor diz assim, ó, vigia e depois ora. E depois que orou, continua vigiando, porque aí que é o negócio. Porque se você ora e não vigia, jejua e não vigia, de nada vale a tua oração, de nada vale o teu jejum. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque continua fazendo as mesmas coisas. Aleluia, Jesus. E vai chegar aquele tempo, aleluia, Jesus, que muitos que diziam, Senhor, eu te servia, Senhor, eu fazia a obra, Senhor, eu expulsava demônios em teu nome, eu ajudava, eu dava cesta básica, e o Senhor vai dizer o quê? Afasta-te de mim porque eu não te conheço, porque praticavas maldade. É isso que acontece, irmãos. Não adianta nós estar na igreja e continuar fazendo as coisas erradas. Não adianta nada. Vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer, não, afasta-te de mim porque você não me obedeceu. Você guardou mágoa no teu coração, você guardou ódio no teu coração, você não perdoava o teu irmão, você guardou ira, você desejou o mal para o teu irmão, você falava mal do teu irmão. Então todos esses maus vai vir sobre nós, se a gente não se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, irmãos. Essa é a verdade, amém? Então deixa essa direção em nome de Jesus.